Eu acho que vocês já ouviram falar, não por conta da imprensa ou por conta dos trabalhos dela, mas por conta aqui do canal. O canal é que fez propaganda da existência dessa moça não, né? Dessa já senhora, Marilis Jorge. Marilis Jorge escreve na Folha de São Paulo, né? E agora o artigo dela, este último artigo deste sábado de Aleluia, dizendo o quanto ela estava emocionada por assistir um vídeo sobre a Constituinte de 88, sobre o lobby do batom. Nós chamaríamos hoje, né, a tentativa de bancada do batom, um grupo de mulheres que tentou na Constituinte de 88 colocar cláusulas de melhoria da condição da mulher, inclusive na representatividade. Então ela está toda eufórica com isto. E aí, num primeiro momento, né, que legal, né? Marilis Jorge lembrando das lutas feministas. Só que aí você descobre rapidamente, basta ver os nossos vídeos ou recordar uns dias antes, que a Marilis Jorge, feminista, que aplaude a luta das mulheres na Constituinte, ela disse que o exército de Israel era um exército moral. Por quê? Porque o Hamas estuprava e o exército de Israel mata. Não é interessante? Não é interessante? O exército de Israel mata e não estupra. O exército, né, o grupo terrorista do Hamas mata e estupra e mata. Quer dizer, não é fantástico? Não é fantástico que ela não consiga entender o que é o genocídio e o sofrimento das mulheres em 75 anos que os palestinos não têm lugar para ficar? Adiantou ela ser mulher e feminista em relação a isto? Não, nada. Contou o quê? Contou ela ser, né, uma partidária de Israel, uma pessoa que tem uma descendência judaica. É isso que contou. Ou casada com descendência judaica, não sei. Mas enfim, ela tem uma ligação ali. E toda essa ligação ali destruiu a condição que poderia ser dita feminista num sentido de esquerda do termo. Eu estou dizendo isso, gente, porque a esquerda está passando por um momento de revisão desta política de minorias. A esquerda já teve este momento, já na sua criação, que é a ideia do operário, né? De repente a esquerda descobre que não é tão simples as pessoas teoricamente oprimidas reconhecerem esta opressão. Ou não é tão simples as pessoas teoricamente oprimidas quererem alguma transformação, porque muitas vezes, na condição de oprimida, elas se deram bem. Eu acho que a grande pergunta que as esquerdas deveriam colocar, mais uma vez, porque já foi colocado, parte de você ver o filme do Tarantino. E por isso o filme foi polêmico nos Estados Unidos. O filme Django Livre. Porque ali você tem o capataz da fazenda, negro, que ele
quer ver a morte do Django. Por quê? Porque ele está no horizonte da Guerra de Secessão. Logo a Guerra de Secessão virá. Logo os escravos serão livres. E por que ele vai gostar da liberdade do negro escravo se ele, como negro e como escravo, se deu bem a ponto de a quatro paredes comandar o patrão ou o filho do patrão? Para que destruir um regime no qual ele, oprimido, a quatro paredes, era aquele que levava vantagem de todo um conjunto de opressão? Esta é a pergunta que o Django Livre põe o filme, e por isso que o filme virou uma polêmica em cima do Tarantino. Porque ele colocou um elemento nietzschiano dentro do contexto do elemento marxista de luta de classes. Qual? O ressentimento. E o ressentimento cai para a esquerda e para a direita. Talvez seja agora o momento de recolocar a pergunta do Tarantino. Uma pergunta que já foi colocada lá atrás. Não só para o operário, mas depois para todas as outras minorias que quiseram substituir a condução da esquerda no momento que o operário não iria mais conduzir. Então apareceram as mulheres, apareceram os negros, apareceram os gays, depois uma série de outras minorias que não se colocam muito na vanguarda, mas que também têm lá, né, a sua contribuição para esta ideia de que bastou estar numa minoria e você já vai lutar por justiça social. Não necessariamente. Não necessariamente. É claro, gente, é óbvio que a percepção de mais minorias nos levou a ter sensibilidades diferentes. Nos levou a uma situação mais democrática porque a nossa sensibilidade ficou mais horizontal. Notar o quanto o negro, a mulher, o anão, o doente, o velho, a criança, enfim, voltando lá atrás, o pobre, o quanto cada minoria passa por dificuldades específicas, e entender estas dificuldades nos levou a uma percepção melhor do que é a população e o que são as lutas por justiça social que qualificam a esquerda. Mas, se a gente não coloca esta questão do Tarantino no meio disso tudo, a gente começa a reproduzir para cada minoria o esquema que vem lá do romantismo do Rousseau, do bom selvagem. Ou seja, basta ser alguém que está próximo da natureza e ele é qualificadamente bom. Então, quanto mais eu encontro elementos, né, que eu posso dizer, mas essa é a natureza dele, vamos respeitá-lo na sua natureza. Quanto mais eu encontro elementos, eu já qualifico ele bom. E não percebo que, no contexto, ele pode simplesmente não estar contra a opressão, mas estar a favor porque ele tira vantagens dela. Como o capataz negro do filme do Django Livre. E nós temos que notar isso, gente. Nós temos que notar isso nas mulheres, nos negros, nos indígenas, no anão, no doente, no velho. Notar que uma série de pessoas usam das condições de minoria, mas na verdade elas não querem nenhuma mudança no status quo. Porque nesta condição que elas estão,
a quatro paredes, elas levam vantagem. Perceberam, gente? Nós não temos que lutar contra as minorias. Nós temos é que perceber em que momento que a discussão sobre um tema de minoria protege alguns espertinhos, protege alguns malandros, protege muitos malandros. E perceber que esta malandragem é inerente ao processo. Vejam, a própria caso da Marilis Jorge. Você espera dela uma atitude progressista por ela ser mulher e ela vai lá e defende o exército de Israel. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Um dos últimos estudos a respeito do Congresso Nacional mostra que a bancada feminina no Congresso, tá aqui, ó, até abrindo o estudo aqui, ó, né? Olha aqui, ó, um estudo do Congresso em 2021, aqui, ó, né? 77 deputadas estavam no Congresso. 77 deputadas, mulheres, deputadas. 77. 55 deputadas votaram a favor do governo Bolsonaro em ao menos 50% das votações. Quer dizer, é fragorosamente uma decisão no Congresso. Em outras palavras, a bancada feminina foi o fiel da balança, em muitos casos, para pender o voto a favor do conservadorismo. Às vezes, até mesmo em relação à igualdade salarial. Então, simplesmente, se você genericamente diz a mulher no Congresso é bom para a esquerda, você já contou uma mentira para você mesmo. O negro no Congresso é bom para a esquerda, ou o anão no Congresso é bom para a esquerda, ou o doente no Congresso é bom para a esquerda, seja lá que tipo de minoria, ou minoria étnica, ou minoria religiosa, ou minoria por etnia, ou minoria por seja lá o que for, seja lá o que for, não é imediato a posição de minoria para com uma política que mude o status quo. E é isso que a gente precisa observar na esquerda e na direita. E nós não temos observado. Nós simplesmente estamos trabalhando de maneira chapada. Do mesmo jeito que no passado apareceu o chamado obreirismo, a maneira chapada de achar que o sujeito, sendo operário, ele era de esquerda. Lembram quando quando algumas pessoas tinham esta visão, num passado recente, não estou falando lá atrás, não, 40, 50, foi um passado recente do governo Collor, quando o ministro do Trabalho foi o Magri, escolhido pelo Collor dentro dos sindicalistas que ele tinha. O Magri era um sindicalista pelego, nitidamente de direita, e sindicalista. Foi ministro do Trabalho. Lembram dele, com duas loiras na Europa e vários cachorros grandes? E a imprensa chegou e falou, mas por que você está passeando com esses cachorros aí e tal? Eu disse, não, mas cachorro também é gente. E as duas loiras? Bom, aí eu vou na Europa gastando o nosso dinheiro. Sem contar que a ministra da Economia era uma mulher, a Zélia, que nos roubou a poupança. Quer dizer, nós passamos por isso e ainda não aprendemos. Ainda não estamos com coragem de colocar dentro do contexto da luta de classes também a questão
do ressentimento e a questão da vantagem. Se o sujeito pertence a uma minoria, mas ele leva vantagem no sistema conservador, por que ele vai querer mudanças? É a questão, novamente eu digo, do capataz no filme Django Livre. Se a quatro paredes ele toma vinho com o patrão, não precisa mais usar o sotaque de negro e fala para o filho do patrão o que ele tem que fazer, por que ele vai querer que um cara como o Django, que anda a cavalo, um negro andando a cavalo, né, seja o protótipo do americano? Principalmente, por que ele vai querer isto se ele já está prevendo que no horizonte vai vir a desgraça dele a hora que todos os negros forem livres? Por que vai vir a desgraça? Porque ele, para poder conseguir ser aquele que manda no patrão, ele passou todo tipo de humilhação com o pai do patrão. E aí, com os negros todos livres, nenhum vai mais precisar de se humilhar para ser alguém. E aí a pergunta vem, caramba, eu me sacrifiquei por nada para vencer, para ser o senhor do meu patrão? Eu me humilhei e agora qualquer negro aí, ó, tá livre e vai ser senhor. Que palhaçada é essa? É assim que pensa o ressentido. Ele pensa em termos do sacrifício que ele teve que fazer. E assim você tem a mulher. Mulheres livres, ganhando igual a homem, mas eu tô numa posição super confortável sendo submissa. Por que eu vou querer mudanças? Eu consigo favores sexuais do meu patrão que são muito mais importantes do que um salário igual para todas. Aí, um salário igual para toda essa mulherada aí, né, vai ter tudo aquilo que elas querem sem passar pelo sacrifício que eu passei de me humilhar. E assim sucessivamente, gente. E assim sucessivamente. É por isso que as cotas não devem ser feitas a partir de objetivos individuais, elas devem ser feitas a partir da ideia de que você diminui o preconceito com as pessoas. É para uma sociedade onde você olhe para os lados e não veja diferenças que façam você achar que você é melhor que o outro, sem ter nem nada a provar. Então serve para você diminuir discrepâncias de olhar. Mas quando você pensa as cotas como sendo um resgate social, um tipo de vingança ou de justiça, ou pior ainda, um tipo de ajuda para que o indivíduo vença, você começou a pensar as cotas de maneira errada. Elas não são para isso. Nenhuma cota é para isso em lugar algum. Quando as esquerdas começarem a enfrentar este problema e perceber que ser de esquerda é lutar por justiça social e não necessariamente, né, ser pobre, mulher, preto, vagalume ou qualquer outra coisa, nós vamos estar começando a entender onde é que está o calo do capitalismo e o nosso calo. Daqui a pouco a gente volta.